Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazzoni. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma atualização da queridaça de quem vos fala aqui, que é a Engie, que não cai, não tem jeito. Falo com vocês dia 5 de maio, dia 5 de junho, tá? Falo com vocês dia 5 de junho na quarta-feira, comentar sobre EGE3, empresa que eu tenho posição no longo prazo, né, para a Previdência. Tá? E eu vou comentar a atualização operacional, pessoal. Vou passar aqui pelos principais destaques, na minha opinião, que eu estou de olho aqui no curtíssimo prazo, seus fundamentos, seus projetos diversos em implementação, né? Muito investimento, mais de 28 bi aí de investimento da companhia recente. Então, é uma empresa de crescidendos, porque ela conseguiu manter uma estabilidade, certa estabilidade na sua alavancagem e manutenção de bons dividendos, né? Então, a Engie realmente é um ativo ímpar da nossa bolsa, acho que até por isso que ela negocia múltiplos mais azedos, porém não cai, né? Uma VEGzinha do setor de utilidade pública, se assim podemos dizer. Vou falar sobre a DRE, vou falar sobre múltiplos, vou entrar também aqui em alguns comparativos com o setor, mas principalmente aqui Price to Book, né? Que é o que os gringos usam muito, né? Esse indicador. Vamos falar sobre VBIT, dividendos, mapa de calor, quando que é o próximo, tá? Política de dividendos para esse ano já aprovada, e a gente vai finalizar com a rentabilidade e a clássica análise gráfica. Certo, pessoal? Brunão, onde que eu tô com a ordem limitada que não pega nem ferrando, e é onde eu gostaria, né, que a Engie estivesse para eu comprar bastante, né, para eu tentar aumentar a minha exposição. No mais, disclaimer na tela, eu sou Bruno Mazzoni, analista CNPI técnico, e você está aqui no Clube dos Dividendos, pessoal, canal que pelo menos uma vez por dia compartilha uma belezura dessa. Não, temos também empresas quadradas, falo bastante sobre empresas de consumo e varejo, small caps, aqui no Clube dos Dividendos também, então fiquem à vontade para sugerir nos comentários aí outras análises de não somente, né, empresas redondinhas, como é o caso da francesa brasileira Engie, antiga Tractabel, né? Bom, vamos lá, pessoal. Então, lucro, um crescimento substancial, mas porque temos não recorrente, tá? Então, como que a Engie está conseguindo equilibrar aí a alavancagem com vários investimentos, com o CAPEX subindo assustadoramente e uma alavancagem meio que paralisada, estabilizada. Por quê? Porque ela tem um ativo chamado TAG e ela mandou bala e vendeu boa parte da sua posição na TAG. Tá? Isso fez com que um caixa substancial, estamos falando de quase 1 bi, entrasse aqui no primeiro trimestre. Tá? Então, se você tirar o não recorrente, o resultado da Engie continua sendo muito ruim se nós olharmos para um recente ano, para uma recente década da companhia de estabilidade e crescimento com repasse de inflação. O cenário macro, pessoal, para o setor, ou seja, juro real hoje de 6% e quase 7% novamente, né? É um cenário muito ruim. Então, abertura de curva de juros, estabilização possível da Selic no curto prazo em 10,5%, mais inflação ainda cedendo, né? Não tendo a volta de uma alta substancial, que é o que o mercado precifica hoje. É uma volta da inflação, mas ela ainda não chegou. Enquanto esse cenário não se concretiza, as empresas de utilidade pública têm o CDI como principal competidor. Então, o juro real lá nas alturas ferrou. Tá? Então, e lógico que também nos fundamentos, os repasses, os reajustes não são feitos como foram, né, feitos ali de maneira cavalar de 2020 até 2022, tá? Com a subida abrupta da nossa inflação. Agora que a inflação está controlada e esteve em queda em bom período, né, mais de 12 meses, nós não temos nos resultados das empresas de utilidade pública grandes novidades. Então a gente percebe ali, tirando os não recorrentes ou de repente uma nova operação que entrou em execução da companhia e foi incorporada nos resultados, os resultados estão nos termos de troca, na margem, né, a margem líquida ali, piores do que 2021, ano da bonança do setor. Então é bom dizer que a empresa é uma empresa de crescidendos, porque o potencial de crescimento de boa parte das empresas redondas de utilidade pública, pessoal, é enorme, porque elas aproveitaram. É um setor que gera caixa e que aproveitou o CDI a taxa de juros a 2% em 2020, aproveitou para se capitalizar, aproveitou para investir ao longo de 2022 e 2023. Então 2024 é o ano em que os investimentos já estão contratados, alguns começam a entrar em operação e a Engie não é diferente. Tá? Ela, por ter ativos interessantes, no caso aí a TAG, que é a distribuidora de gás, ela conseguiu ali equilibrar a alavancagem via não recorrente, ou seja, vendendo parte da participação na TAG. Então, por isso que nós estamos vivendo hoje uma estabilização da alavancagem da Engie, mesmo com um CAPEX cavalar, né? Dentro desse CAPEX cavalar, pessoal, o que está mais próximo ali de começar a entrar em operação, tá, é
Está mais próximo, não, já está em operação, que está mais próximo de finalizar toda a sua construção e ter o seu ramp-up, né, toda a sua operação já funcionando, é o Santo Agostinho fase 1. Mas ela tem vários, pessoal, vários projetos em andamento. Tá? Então a gente vai viver ainda a Engie incorporando bastante desses projetos que são eólicos, fotovoltaicos e também hidrelétricos na Giral. Tá? Aliás, é o mais bacana ali, né? Que a gente pode olhar para uma expansão, é a Engie de repente abocanhar toda a Giral, né? Que hoje é repartida ali entre a Eletrobras, eu esqueci o nome de um segundo grupo, e a própria Engie. Tá? Então olhar para essa capacidade que a Engie tem de manter a sua alavancagem redondinha, ou pelo menos estável, não subindo muito, mesmo com investimentos cavalares, eu acho que é a principal atração aqui do investidor. A principal atração que o investidor tem no curto prazo. Vale a pena vocês entrarem no RI, observarem aqui todos os projetos de expansão da companhia, que são de geração, transmissão, e geração também tem das antigas, né, que é a hidrelétrica. Olhar para a Giral ali com muito carinho, porque pode vir um abocanhar maior, tá, na participação da hidrelétrica. Isso é bem interessante de se dizer. E o pipeline, então, está bem robusto. Então, a Engie, além de Santa Catarina, ela tem sede lá, mas muito além de Santa Catarina hoje, e já acelerou seus projetos eólicos e fotovoltaicos. Então, ela não está atrás como geradora das empresas que estão diversificando, como é o caso da AES, como é o caso também me fugiu o nome da antiga CESP da Auren, né, que agora combinou com a AES. Então a Engie está nessa tendência, o governo ajuda bastante, tem isenção fiscal, então muita expansão nessa geração de energia fotovoltaica e eólica, tá? O endividamento da companhia vem subindo, tá? Mas subindo pouco. Por quê? Porque ela conseguiu ali dar uma aliviada, tá, na alavancagem com a venda de participação, de parte da participação na TAG. Ela ainda é controladora da TAG, tem bastante posição nela, mas vendeu uma fatia, tá, para aliviar um pouco a alavancagem. Então, na conclusão, quando a gente olha para a matemática aqui, para a DRE, a gente enxerga uma companhia que consegue aqui ainda manter uma alavancagem até que saudável. O seu payout consegue ser mantido porque já tem operações, já tem a entrada de operações em alguns investimentos, ou seja, no CAPEX feito de 2021, 2022, 2023, já tem alguns em operação. Então, ajuda ela a ter crescimento de lucro, que é o que está acontecendo. Mesmo com um cenário macro não muito favorável, ela está conseguindo gerar crescimento. Então, é de fato um crescendo potencial. Tá? Nesse momento é um dividendo estável, com crescimento de lucro. Não cresce o dividendo por hora, porque a gente ainda tem bastante alavancagem. Uma empresa que sai, pessoal, 2019, de uma dívida de 14 bi, tá? Para uma dívida de 20, 21 bi em 2024. Tá? Então, um aumento aí substancial da dívida, fluxo de caixa ainda está atabalhoado, tá? Mas ela consegue fazer ainda fluxo de caixa livre. Então, é uma empresa, pessoal, ímpar na nossa bolsa e que trouxe a valor presente muito do seu valor, né? Porque consegue ali, via venda na TAG, né, estabilizar a sua alavancagem, e isso traz o potencial dividendo, a manutenção de um dividendo muito robusto. Tá? Não precisou sacrificar dividendos ali. Beleza? Bem, se você não quiser investir na companhia, obviamente você pode via debentures, tá? Ela faz bastante emissão de debentures, fale com o seu assessor, uma hora ou outra você pode abocanhar uma, tá? Mas a boa parte da dívida dela, pessoal, está vinculada à sua receita, né? Que é o IPCA. Então, ela, mesmo com essa abertura de juros que nós vivemos em 2024, e ainda vivemos, né? Não fechou, não aliviou, ela tem somente 14% ali de dívida sendo flutuante, né? CDI. Então, isso é bom. Tá? Isso é bem interessante. Acho que ela está com uma composição de dívida bacana, conservadora. Tá? E mesmo com um cenário de juro real a 6,80, quase 7%, pessoal, atual. Tá? Aqui é o gráfico de cima, é o dólar, esqueçam ele. Mirem só o gráfico de linha verde água aqui embaixo, onde eu mostro a evolução do nosso juro real do Lula 1 para cá, né? 2003 para cá, 2002 para cá. Tá? Esses períodos onde o juro real ficou acima dos 4%, tá, acima da linha superior vermelha horizontal, momentos difíceis aqui para a utilidade pública, né? Porque simplesmente o seu maior competidor, que é o juro real, é o prefixado, é o CDI, etc., estava voando. Tá? E mesmo então, nesse cenário, ela conseguiu performar bem, pessoal, por dividendos, por expansão. Tá? Então, isso é muito bom. Vou logar aqui no meu scanner da bolsa para trazer para vocês tanto os múltiplos como também, tá, a parte de dividendos da companhia. Vou começar aqui pesquisando sobre a Engie para múltiplos, tá? Para a gente dar uma olhadinha nos múltiplos dela, que não são
nem um pouco doces, né? É uma empresa que negocia aí a múltiplos um pouquinho mais elevados do que uma Transmissão Paulista, do que uma Eletrobras, tá? Do que os seus pares, tá? Ela que é uma geradora e transmissora, além de distribuir gás, pessoal. Então não é uma empresa tão simples a Engie, tá? Apesar de ser redondinha. Hoje, ela negocia, pessoal, a 8,4 vezes lucro, 5,24 dividend yield, tá? EV/EBIT de 6,90 e um preço justo de Graham, tá? A 39,30, tá? Tá 10% cara hoje a Engie com essa alta, pois hoje falamos de uma companhia a 44, preço de tela, né? R$ 44. Então, nos múltiplos, muito provavelmente no comparativo aí, você vai eliminar a Engie, principalmente pelo PVP, tá? PVP, ou se você preferir, gringo usa muito esse PVP gringo, né? Essa taxa de preço sobre o livro, TTM, né? Esse daqui ela é bem acima, tá? Bem acima da Eneva, da Copel, da Semig, da Eletrobras, mas muito acima, certo, pessoal? Bem acima mesmo. Então a Engie não é uma companhia que é barata em relação aos seus pares. Ponto final. Acho que essa é a principal fala que eu tenho para dizer para vocês aqui sobre a Engie, tá? Quando a gente olha no relativo da própria companhia, o que o mercado precificou dela, tá? Isolando o comparativo setor e somente olhando a evolução dos múltiplos dela própria, hoje, pessoal, 2024, é o momento do maior desconto no EV/EBIT. O maior desconto. Tá? Esse EV/EBIT ganhou um desconto substancial pela venda da TAG, porque ela conseguiu controlar a dívida, tá? Em relação ao seu lucro operacional, que é o EBIT. Então, assim, eu considero a Engie uma empresa que não vai ficar barata, né? Em termos nominais, ali, ou no price action. Tá difícil falar da Engie abaixo dos 40. Eu tenho várias ordens lá, mas não chega, tá? E aí, quando a gente olha nos múltiplos, não tá feio a coisa, tá? No relativo, principalmente. Olhando para os dividendos, que eu vou pesquisar, vou trazer esse recorte que está mais rápido. Olhando aqui para os dividendos, pessoal, a Engie conseguiu manter, então, durante o seu recente ciclo de investimento robusto, 2021 para frente, ela conseguiu manter bons dividendos, tá? Fechou 2023 com 6,6, 2022 6,4 aproximadamente, 2,81, 2,93 e esse ano aqui já remunerou R$ 1,37, tá? Então, se você olhar para a média líquida dos últimos 3 anos, você hoje tem a Engie justa. Então, o preço teto dos últimos 3 anos líquido, tá? Preço teto aqui dos últimos 3 anos líquido, utilizando a regra de Bazin, tá? E a yield líquido, tá? 6,11% de dividendo líquido, 44,87 é o preço teto, tá? Como hoje a gente negocia nessa faixa, tá justo, tá? Vamos olhar o mapa de calor para preencher as expectativas das próximas datas cortes, tá? Nós tivemos data corte em maio, ano passado, dia 8, esse ano aqui foi dia 6. Legal, bacana. Ano passado ela pagou R$ 1,78, esse ano ela pagou R$ 1,21. Opa, já tem uma diminuição ali, tá? Agora nós esperamos agosto, tá? Dia 21 de agosto foi ano passado, mais ou menos segunda quinzena de agosto já esquenta aí a próxima data corte. Para a Engie ela vai finalizar em dezembrão, dia 21 de dezembro foi ano passado, esse ano aqui deve ter também. Então, se ela mantiver a política de dividendos, ela vai manter, não me parece, tá? Que vai ser alterada. Então, o dividendo mínimo estatutário de 30% do lucro distribuível, tá? Compromisso da administração, payout mínimo de 55%, tá? Periodicidade semestral, tá? Ano passado ela mandou bala aqui, aí pagou um extra, né? Pagou ali um extra porque foram 3 datas cortes e não 2 datas cortes. Eu espero a mesma coisa para esse ano aqui, né? Algo muito parelho com o que ela pagou em 2023. Se diminuir, pessoal, não creio numa diminuição muito abrupta, já que 2023 ela fechou com payout de 69%. Esse ano aqui a administração está falando de 55%. Tá? Se crescer o lucro do jeito que os últimos 12 meses está indicando, se ela lucrar lá no final, em 2024, 4 bi, por exemplo, ela só de manter os mesmos dividendos, né, o mesmo valor nominal do ano passado, já vai chegar ali próximo dos 56%, 55%. Então me parece que não vai ter aumento de composição de posição acionária, né, não vai ter aumento de capital, follow-on, etc. Então é uma companhia que a gente tende a ter estabilidade em 2023 também dos dividendos. Então você imaginar lá dos 2,70 aos 2,90, me parece justo, um pouquinho menos, 2,50. Né? Vamos supor que você esteja na casa dos 2,50 líquido, tá? Sempre líquido aqui, pessoal, R$ 41,70, tá? R$ 41,70. Tá na casa dos 2,30, né? Você vai lá para
R$ 38,33. Então aqui é a minha projeção, tá? É o meu desconto entre 38 e 41, é o desconto para o ano. Não acho que a companhia vai conseguir ir além disso no price action, no preço, tá? Legal. Quem investe na Engie, pessoal? O Banco Clássico com quase 10%, a BlackRock com 1,5%. 1,5% não, né? Vai mais de 2%, porque são 2 fundos ali, depois a Vanguard, a Fidelity. Nenhum grande fundo aí com posição muito abrupta na Engie, pessoal, porque para fundo de investimento ela realmente não é uma empresa muito atraente, né? Com a dos múltiplos ali e os comparativos entre setores no setor não é legal. E ela rendeu mais que o IMAB, pessoal? Não. De 2003 para cá, ela subiu 1.180, o IMAB 1.267. Tá? Então ela foi pior que a inflação longa. Talvez aí você corte ela da sua carteira por causa disso. Bateu o CDI de longe. O CDI subiu 736, a Engie 1.180, como eu falei, né? 1.179,70. Então eu continuo com ela, acho uma belíssima empresa. E quando eu vou para o preço, pessoal, o meu, entre aspas, sonho, tá? Seria um privilégio, como eu gosto da companhia, comprar a Engie, por exemplo, em 2024, entre 37,38, 37,41, tá? Seria ali o melhor dos mundos, tá? Para não falar que é o melhor do melhor, o top das galáxias seria 35,61 aos 36,93, tá? Com o meio do caminho ali, performando algo em torno dos 36,26, tá? Então, se me perguntar quais são os principais pontos que eu tenho para a Engie, são esses daqui, tá? No momento, como ela espichou, tá? Eu tenho ordem limitada lá no 40,68, lá no 39,75, tá? Nesse momento, na máxima histórica da companhia, eu compro muito pouco a mercado ali. Vou lá e compro o mínimo possível e vou engordando as minhas ordens. Mas confesso, pessoal, a empresa tem pipeline de crescimento de lucro. E como ela conseguiu estabilizar a dívida dela, né, a gente vai olhar os próximos capítulos disso, se ela mantiver esses dividendos, difícil imaginar que a Engie vai ficar muito tempo abaixo dos 40. É difícil imaginar. Alvo, pessoal, onde que eu compraria, venderia call se ela tiver liquidez, tá? Não testei ainda no mercado dela. 48,61. Aqui é onde eu venderia call. É o alvo dela, tá certo? No mais, o desconto é o que eu tô mais de olho, óbvio, né? Então, ordens limitadas nessas duas regiões aqui que eu comentei com vocês, 39,75, 40,70, 37,41, 37,38 aos 35,61. Tá? Seria maravilhoso que a Engie performasse dessa maneira. Ela que tem os seus ciclos de queda, mas já aconteceu, né? Já aconteceu aqui. Então, fiquei a ver navios nesse trimestre, porque não consegui, pessoal. Eu estava um pouquinho abaixo, tá? Eu estava aqui antes dos dividendos, era 38 alguma coisa. Pós-dividendos, virou 37,41. Então, é lá que eu estou com ordem cadastrada. No mais, um grande abraço. Parabéns aí a nós que somos investidores da Engie, porque dentro de um ano que o Ibovespa cai por 5, 6 meses, a Engie não caiu, né? Na verdade, ela está rompendo máxima histórica. Então, é um stock picking de sucesso em 2024. Tchau, tchau, pessoal.